O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos nesta primeira sexta-feira do mês de março, da primeira semana da Quaresma, um tema muito especial para esse momento que nós estamos vivendo, que é a Quaresma, que é o tema do pecado. Quaresma é um tempo especial para nós fazermos uma avaliação da nossa vida, rever nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, e claro, à medida que fazemos isso, estamos revendo nossa relação com Deus, porque o pecado não só nos afasta de Deus, mas o pecado mata. Aquele que é perdoado não morrerá. Nós ouvimos isso nas leituras de hoje. Não é que a gente vai viver eternamente nesse mundo. Não é dessa morte que ele está falando. Nesse mundo, todos nós morreremos. Mas ele fala da morte eterna. Essa é a pior morte. O pecador que não se arrepende, que não corrige os seus pecados, as suas falhas, morre para Deus, que é o pior tipo de morte que existe. Então, nesse sentido, a Quaresma, como dizia Paulo lá na quarta-feira de cinzas, é o tempo oportuno, o tempo favorável, para nós fazermos essa revisão de vida. A primeira leitura de hoje traz dois tipos de pecados que são muito similares: o ímpio e o injusto. O ímpio é aquele que pratica a impiedade, aquele que tem impiedade no seu coração, aquele que não se compadece do irmão, aquele que não tem empatia para a dor do outro, aquele que só olha para si. Ele pode ver o irmão sofrendo as piores agruras e ele não está nem aí, ele não tem piedade. Esse é o ímpio. E o injusto é aquele que pratica injustiças. Vale lembrar que a justiça é a senha para a gente entrar no céu. Tem um outro evangelho que diz que a pessoa que praticou injustiças nesse mundo, quando ela chegar na porta do céu, ela não é reconhecida por Deus. Então esses dois pecados são pecados graves, e que a primeira leitura dá ênfase a eles, trazendo uma situação que às vezes a gente tem dificuldade de entender, e o povo daquele tempo também não tinha, inclusive chamava Deus de injusto. Olha a ousadia da gente achar que está certo e Deus está errado.
Sabem por quê? Ele diz o seguinte: uma pessoa pecadora, ímpia ou injusta, se num dado momento da sua vida ela se arrepende, se converte numa pessoa justa, numa pessoa piedosa, fica para trás todos os seus pecados. Os seus pecados são apagados perante Deus. Nisso consiste o sacramento da confissão e a beleza desse sacramento quando ele é levado a sério. A pessoa que se arrepende, por maior que seja o seu pecado, se ela se arrependeu, se ela se converter, ela se salva, ela entra no céu, ela estará com Deus. Parece até injustiça, né? A gente pensa, aquela pessoa que fez tantos erros a vida inteira, aí nos últimos dias da sua vida, ela muda de vida, se arrepende verdadeiramente. Deus sabe quando a gente se arrepende ou quando a gente usa de falsidade para dizer que se arrependeu, porque é Deus que sabe quando a gente se arrepende. Essa pessoa é salva. Lembram do ladrão, um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus? Era uma pessoa má, uma pessoa que compactuou com a morte de Jesus, uma pessoa que tinha tudo para ser condenada. E no último momento, em vez de acusar Jesus, ele o reconheceu que era Deus, que era inocente, que estava morrendo injustamente. E ele pediu perdão. No último momento da sua vida, segundos antes de morrer. E o que foi que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O seu arrependimento concedeu a graça de entrar no céu, mesmo que ele tenha sido um grande pecador no mundo. E aí vem a parte mais polêmica, que as pessoas chamaram Deus de injusto, aí no livro do profeta Ezequiel. E aquela pessoa boa, que fez coisas boas a vida inteira, foi uma pessoa justa, piedosa, bondosa, que é a mesma coisa. Só que depois, nos últimos tempos da sua vida, se tornou uma pessoa má. Isso também é possível. Há pessoas que são boas e depois, pela convivência, foi contaminada por pessoas más, tudo aquilo que ela fez de bom, ela anulou. E aí essa pessoa se perdeu, essa pessoa morreu de fato para Deus. Mesmo que ela tenha feito coisas boas a vida inteira, se lá na sua velhice, no ocaso da vida, ela desviou do caminho e passou a ser uma pessoa maldosa, ela anulou toda a bondade que ela praticou a vida inteira. E é nesse momento que as pessoas acham que Deus é injusto, mas não é. E aí o texto vai dizer claramente, ela não morreu porque Deus castigou, ela morreu por causa dos seus pecados. Porque ela fez o inverso, ela se converteu para a maldade e não para a bondade. Vale a pena a gente pensar sobre isso nessa quaresma. Se você é uma pessoa boa, mantenha-se na bondade. Não desvie do caminho em nenhum momento da sua vida. Porque se você desviar do caminho, você se perde. É o que nos mostra a profecia de Ezequiel nessa primeira leitura. E depois do salmo que nós ouvimos, nós respondemos uma frase muito significativa para a nossa vida. E aí a gente descobre como que Deus é bom. Vocês já imaginaram se Deus fosse julgar de acordo com os nossos pecados? Quem é que se salvaria? Porque nós somos muito pecadores. E aí nós respondemos, e o Salmo vai repetir isso várias vezes: se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se Deus fosse levar em conta tudo que nós fazemos de errado, todos os nossos pecados, todos os nossos tropeços, não salvaria ninguém. Mas Ele é infinitamente bom.
E ele nos deixou, então, o sacramento da reconciliação com ele, da confissão. Por isso esse sacramento é tão belo. Quando a gente busca a confissão, e Quaresma é tempo para isso, mas buscar a confissão com profundo arrependimento daquilo que nós fizemos de errado. Nossos pecados são absolvidos. Eles deixam de existir. Por mais que a gente lembre deles, perante Deus ele não existe mais. É esse Deus não levando em conta nossas faltas, nossos pecados. E aí vem o evangelho que nós ouvimos hoje, que é um evangelho que é recorrente na Quaresma. Ele volta várias vezes na Quaresma, esse evangelho, porque ele é muito importante para a nossa conversão. É um evangelho que diz que a gente não deve fazer as coisas somente porque pedem as leis, sejam as leis civis, sejam as leis canônicas. Nós devemos fazer as coisas boas, sermos bons, porque de fato nós somos bons, somos pessoas convertidas. Então, se a lei diz, olha, não mate, porque matar é crime que deve ser punido pelo rigor da lei. Então, se uma pessoa comete um assassinato, ela vai ser condenada pela lei. Existe um código penal que enquadra a pessoa ali, o assassino. Então tem gente que não mata a outra, literalmente, porque sabe que ela vai ser enquadrada nessa lei. Então, para não ser presa, não ser punida, ela não mata. Mas ela não mata, não é porque ela é uma pessoa boa, tem compaixão, tem piedade do outro. Ela não mata por medo de ser punido pela lei. Então Jesus disse, a lei diz, não mate, não fique só nisso, vá além disso. Ir além disso significa, não mate os seus irmãos e outras formas também. Porque existem muitas formas da gente matar as pessoas. Por exemplo, quando você desqualifica alguém, quando você fala mal de alguém, quando você agride alguém física ou verbalmente, você está matando aquela pessoa. Quando você calunia uma pessoa, você está matando aquela pessoa de alguma forma. Mostra que você não é uma pessoa boa, que você não é uma pessoa piedosa, você é um ímpio. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Nas nossas rodas de amigos é muito comum a gente falar mal da vida de alguém, sem saber que aquele ato está diminuindo a vida de um semelhante nosso, não importa quem seja aquela pessoa culpada ou não. Não cabe a nós julgá-la, não cabe a nós diminuí-la. E se nós queremos ser uma pessoa boa, que trilha o caminho de Deus, que quer chegar no céu, a gente deve banir esses procedimentos da nossa vida, porque esses procedimentos não são procedimentos de Deus. Ele não quer que a gente faça isso. Em qualquer idade. Isso não tem faixa etária, não. É da criança até aquele que já está lá no finalzinho da sua vida. Qualquer pessoa pode, em algum momento, ter essas atitudes que desagradam a Deus. Às vezes as pessoas vêm confessar e ela fala, padre, eu não tenho pecado nenhum, eu não matei e não roubei. Pecado não é só não matar e não roubar literalmente. Às vezes a pessoa é a maior fofoqueira da paróquia e ela acha que não tem pecado. É importante nós pensarmos nisso nessa quaresma e corrigir nossos vícios. Porque falar mal da vida alheia é um vício. Corrigir nossas fraquezas, quaresma é para isso. E hoje a liturgia nos possibilita pensar essas coisas também. Dê uma olhadinha aí na sua vida, no seu coração, no seu procedimento e toma o firme propósito de fazer esse jejum. Porque tem gente que faz jejum na quaresma de comida, mas não faz jejum da língua.
E o Papa Francisco insiste muito nisso. Mais que você jejuar, deixar de comer um tipo de alimento, é esse jejum aqui, da língua, que é o mais importante. Pensemos nisso também nessa quaresma, porque a liturgia de hoje pede isso. E que nós tenhamos o firme propósito de fazer essas mudanças. De chegarmos lá na Páscoa com o coração convertido, melhor do que nós iniciamos. Já pensou que investimento na sua vida você está fazendo se assim proceder? Você cresceu diante de Deus, você galgou degraus que colocou você mais perto do céu, porque você melhorou em relação aos seus irmãos, aos seus procedimentos. Faça isso e você não se arrependerá. A gente se arrepende dos erros cometidos, mas quando a gente faz correções, nós só temos a ganhar com isso. E quaresma é para isso. Que possamos seguir dessa maneira o nosso caminhar quaresmal até a Páscoa do Senhor.